O sexto planeta a partir do Sol, a joia do Sistema Solar, tem fascinado a humanidade desde que os primeiros observadores olharam para o céu noturno. Saturno, um gigante gasoso de proporções colossais, não é apenas um espetáculo visual devido ao seu complexo e brilhante sistema de anéis, mas também um laboratório natural extremo que desafia a nossa compreensão sobre a formação planetária, a dinâmica de fluidos e a própria química do universo. Orbitando a uma distância média de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros do Sol, Saturno é o segundo maior planeta do nosso sistema, superado apenas por Júpiter. Para compreendermos a escala deste gigante, sua massa é cerca de 95 vezes maior que a da Terra, e o seu volume é tão imenso que poderíamos acomodar mais de 760 terras em seu interior. Do ponto de vista de sua composição, Saturno é predominantemente feito de hidrogênio e hélio. O hidrogênio compõe aproximadamente 96% de sua atmosfera, enquanto o hélio representa cerca de 3%, com traços de metano, amônia, vapor de água e outros hidrocarbonetos. O hidrogênio é o elemento químico mais abundante e mais leve de todo o universo, consistindo fundamentalmente em um único próton em seu núcleo e um elétron orbitando. O hélio, por sua vez, é um gás nobre, o segundo elemento mais leve, formado massivamente no universo primitivo e no núcleo de estrelas ativas através do processo de fusão nuclear. A abundância desses gases extremamente leves confere a Saturno uma característica física peculiar. É o único planeta no Sistema Solar com uma densidade média inferior à da água. A densidade de Saturno é de cerca de 0,687 gramas por centímetro cúbico. Em termos práticos de física de fluidos e flutuabilidade, regidos pelo princípio de Arquimedes, isso significa que, se existisse um oceano cósmico de água vasto o suficiente, o planeta Saturno flutuaria em sua superfície. O movimento deste gigante pelos céus foi registrado desde a antiguidade. Os astrônomos babilônios, por volta do primeiro milênio antes da Era Comum, mapearam sistematicamente seus movimentos nos céus. Eles foram fundamentais para o nascimento da astronomia matemática, criando métodos aritméticos para prever as posições dos corpos celestes. Mais tarde, os romanos batizaram o planeta em homenagem ao seu deus da agricultura e do tempo, Saturno, devido ao movimento lento e majestoso do astro no céu escuro. Saturno leva aproximadamente 29,5 anos terrestres para completar uma única translação ao redor do Sol. A mecânica desse longo ano saturniano é explicada com precisão pela terceira lei de Kepler do movimento planetário, formulada no início do século XVII pelo matemático e astrônomo alemão Johannes Kepler. A lei estabelece que o quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do semieixo maior de sua órbita. Em termos mecânicos e gravitacionais, isso dita que quanto mais afastado um corpo está do centro de massa do sistema, neste caso, o Sol, mais longa e lenta será sua jornada orbital, devido ao enfraquecimento da força de atração gravitacional com o aumento da distância. A compreensão humana sobre Saturno sofreu uma revolução absoluta no ano de 1610. Foi quando Galileu Galilei, matemático, físico e astrônomo italiano, apontou um telescópio para o planeta pela primeira vez. A importância de Galileu para a ciência não pode ser subestimada. Ele foi o pioneiro na aplicação do método científico empírico e na astronomia observacional instrumental. Ao observar Saturno, Galileu utilizou um telescópio refrator primitivo. Este tipo de telescópio funciona com base na refração da luz, utilizando lentes de vidro para captar e focar os raios luminosos, convergindo-os para formar uma imagem ampliada. No entanto, devido a severas aberrações cromáticas e à baixa capacidade de ampliação, em torno de apenas 20 vezes, a imagem que Galileu viu era distorcida. Ele descreveu Saturno não como um planeta singular, mas como um corpo esférico central ladeado por dois apêndices ou orelhas imóveis. O mistério da verdadeira natureza de Saturno só foi desvendado quase meio século depois. Em 1655, Christian Huygens, um brilhante polímata holandês cujas contribuições abrangem desde a formulação da teoria ondulatória da luz até a invenção do relógio de pêndulo, utilizou um telescópio refrator muito superior, capaz de ampliar imagens em até 50 vezes. Com essa resolução aprimorada, Huygens concluiu corretamente que os apêndices de Galileu eram, na verdade, um anel fino e plano que circundava o equador do planeta, sem tocá-lo em nenhum ponto. No mesmo ano, observando cuidadosamente o sistema, Huygens também descobriu Titã,
o maior e mais intrigante satélite natural de Saturno, um corpo celeste que viria a se tornar um dos principais alvos da exploração espacial moderna. O estudo de Saturno continuaria a evoluir nos anos seguintes. O astrônomo ítalo-francês Giovanni Domenico Cassini, em 1675, utilizou instrumentos ópticos ainda mais refinados no recém-fundado Observatório de Paris. Cassini descobriu que o anel de Saturno não era uma estrutura sólida e contínua, mas sim composto por múltiplas faixas separadas por espaços escuros. A maior dessas lacunas, uma imensa divisão que varre o anel principal, foi nomeada Divisão de Cassini em sua homenagem. A importância vital da observação de Cassini foi lançar a fundação de que os anéis não poderiam ser discos sólidos rígidos, pois seriam destruídos pelas forças de maré gravitacionais do planeta, devendo ser compostos por miríades de pequenas partículas orbitando de forma independente. Adentrando as profundezas de Saturno, muito além de suas turbulentas camadas de nuvens compostas por cristais de amônia, deparamo-nos com um dos ambientes mais extremos e fascinantes da física planetária. À medida que descemos em direção ao núcleo do planeta, a pressão atmosférica e a temperatura aumentam de forma colossal. A uma profundidade de aproximadamente 1000 km, a pressão atinge níveis tão esmagadores que o gás hidrogênio é forçado a transitar para um estado líquido, formando um oceano de hidrogênio molecular supercrítico, que não possui uma superfície definida, mas sim uma transição gradual e contínua do estado gasoso para o fluido. Mais profundamente, a pressões que ultrapassam 1 milhão de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra, ocorre uma transformação quântica bizarra. O hidrogênio líquido molecular converte-se em hidrogênio metálico líquido. Neste estado exótico da matéria, a imensa pressão esmaga as moléculas de hidrogênio até que os seus elétrons sejam arrancados dos núcleos dos átomos, os prótons. Sem a ligação aos seus núcleos, esses elétrons tornam-se livres para fluir através do material, conferindo a esse fluido as mesmas propriedades de condutividade elétrica de um metal como o cobre ou o ferro. Acredita-se que este vasto manto de hidrogênio metálico seja a fornalha que gera o campo magnético de Saturno através do mecanismo de dínamo. O efeito dínamo planetário é um processo que converte a energia cinética e térmica de um fluido condutor em movimento na energia de um campo magnético. Este fenômeno é governado pelas leis do eletromagnetismo clássico, com destaque para a lei de indução de Faraday. De forma discursiva, a lei de Faraday estabelece que a força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado é igual à taxa de variação negativa do fluxo magnético através desse circuito em relação ao tempo. O movimento de rotação do planeta e as correntes de convecção geram redemoinhos eletricamente carregados que induzem e sustentam a formidável magnetosfera saturniana. Curiosamente, o campo magnético de Saturno apresenta um mistério contínuo para a geofísica. O seu eixo magnético está perfeitamente alinhado com o seu eixo de rotação, com um desvio inferior a 1 grau. Isto desafia as teorias tradicionais dos dínamos astrofísicos, como o Teorema de Coven, que estipula que um campo magnético perfeitamente simétrico em relação ao seu eixo de rotação não pode ser mantido através de uma ação de dínamo puramente assimétrica. A forma como Saturno oculta ou mitiga essa assimetria interna permanece como um dos grandes enigmas do Sistema Solar. No centro absoluto de Saturno, os modelos matemáticos gravitacionais sugerem a existência de um núcleo sólido ou semissólido composto de rochas, principalmente silicatos e ferro, misturado com gelos de água, metano e amônia, com uma massa total de cerca de 9 a 22 vezes a massa da Terra. A temperatura neste núcleo pode ultrapassar os 11.000 graus Celsius, sendo mais quente que a superfície do nosso Sol. Movendo-nos para fora deste ambiente infernal, chegamos à sua vasta e majestosa família de satélites naturais. Saturno abriga o maior número de luas confirmadas do Sistema Solar, totalizando impressionantes 146 corpos celestes orbitais identificados até as descobertas astronômicas mais recentes. Entre estes mundos gélidos, destaca-se Titã, um colosso cósmico que supera em volume o planeta Mercúrio e o planeta anão Plutão. A importância de Titã reside na sua atmosfera espessa e quimicamente rica. É a única lua no Sistema Solar com uma atmosfera densa, composta predominantemente por 95% de nitrogênio e cerca de 5% de metano. O nitrogênio, o elemento químico de número atômico 7, é um gás diatômico extremamente estável que também compõe a maior parte da atmosfera terrestre, sendo um elemento estrutural primário para a formação de aminoácidos, os blocos construtores da vida que conhecemos.
O metano, por sua vez, é um hidrocarboneto simples formado por um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. A temperatura da superfície de Titã gira em torno de congelantes 179 graus Celsius negativos. Nessas temperaturas extremas, a água é tão dura quanto granito, mas o metano pode existir em 3 estados simultâneos: sólido, líquido e gasoso. Isso confere a Titã um ciclo hidrológico completo, similar ao da Terra, mas movido a hidrocarbonetos. Nuvens de metano condensam-se na atmosfera espessa e precipitam-se como chuva, escavando canais fluviais e desaguando em vastos lagos e mares de metano e etano líquidos, concentrados principalmente na região do polo norte do satélite, como os imensos Kraken Mare e Ligeia Mare. A confirmação desta geografia alienígena ocorreu através de um dos maiores marcos da engenharia aeroespacial, a missão Cassini-Huygens, uma colaboração monumental entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana. Em 14 de janeiro de 2005, a sonda Huygens separou-se da nave-mãe Cassini e realizou um mergulho histórico de 2 horas e meia através das neblinas cor de laranja de Titã. O pouso de Huygens é de extrema importância não apenas para a exploração planetária, mas para a própria história da humanidade, marcando o primeiro pouso bem-sucedido e o mais distante já realizado por um artefato humano no sistema solar exterior. Outro satélite que tem atraído o escrutínio intenso da comunidade astrobiológica é Encélado. Descoberto em 1789 por William Herschel, o pioneiro astrônomo britânico cujo trabalho observacional meticuloso revolucionou a astronomia estelar e culminou na descoberta do planeta Urano. Encélado é um mundo diminuto, com apenas 500 quilômetros de diâmetro. Ele é envolto numa crosta de gelo incrivelmente pura e reflete quase 100% da luz solar que recebe. Na ótica geométrica, a refletividade de um corpo é chamada de albedo. Encélado possui o albedo mais alto de todo o sistema solar, o que contribui para temperaturas superficiais extremamente baixas de cerca de 201 graus Celsius negativos. Contudo, a verdadeira maravilha de Encélado reside no seu polo sul. Em 2005, a sonda Cassini descobriu o criovulcanismo nesta lua, registrando geysers colossais em erupção constante. Jatos eruptivos disparam vapor de água, cristais de gelo, sais e compostos orgânicos complexos centenas de quilômetros espaço afora, a partir de imensas fraturas no gelo conhecidas como listras de tigre. Parte deste material ejetado cai de volta à superfície como neve cristalina, enquanto o restante escapa para a órbita de Saturno, fornecendo a principal fonte de material formador para o vasto e difuso anel e do planeta. Estes jatos aquosos provam de forma inequívoca a existência de um vasto oceano global de água salgada em estado líquido, aprisionado dezenas de quilômetros abaixo da crosta de gelo. O mecanismo que impede este oceano de congelar completamente é o aquecimento de maré. Encélado está numa ressonância orbital de 2:1 com uma lua vizinha muito maior, Dione. Isso significa que, de forma periódica, para cada 2 órbitas completas que Encélado realiza ao redor de Saturno, Dione completa exatamente uma órbita. Esta sincronia gravitacional puxa Encélado em direções variáveis, forçando-o a manter uma órbita ligeiramente elíptica. Conforme Encélado se aproxima e se afasta do massivo poço gravitacional de Saturno durante a sua translação, o próprio núcleo rochoso do satélite é esmagado, esticado e amassado pelas forças de maré. O formidável atrito interno resultante deste estresse mecânico gera calor geotérmico suficiente para derreter o fundo do oceano profundo, possivelmente criando fontes hidrotermais muito semelhantes àquelas encontradas nas dorsais mesoceânicas da Terra, locais ricos e abundantes em vida baseada em quimiossíntese nos ecossistemas terrestres da escuridão abissal. Entre a vasta corte de satélites de Saturno, Jápeto destaca-se como uma das maiores anomalias do sistema solar. Descoberto também por Giovanni Domenico Cassini em 1671, Jápeto apresenta o que os astrônomos chamam de dicotomia de albedo hemisférica. Em termos simples, o satélite possui 2 faces drasticamente diferentes. O seu hemisfério frontal, que lidera o movimento da Lua em sua órbita, é escuro como asfalto ou carvão, enquanto o hemisfério traseiro é brilhante como a neve recém-caída. A pesquisa moderna resolveu esse mistério geológico antigo. Saturno possui uma lua externa muito distante chamada Febe, que emite continuamente um anel invisível e difuso de poeira escura devido a impactos contínuos de micrometeoritos. Como Jápeto orbita numa direção que o faz varrer esse material em seu hemisfério frontal,
A poeira escura se acumula ali, diminuindo seu albedo, a capacidade de refletir a luz. Este material escuro absorve muito mais radiação térmica do Sol. Como resultado, o gelo de água nesse lado escuro aquece e sofre sublimação, um processo físico-químico no qual a matéria transita diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pela fase líquida. O vapor de água gerado migra pela tênue atmosfera e volta a congelar no hemisfério traseiro e nos polos, que são mais frios, criando um ciclo de segregação térmica descontrolado que amplifica o contraste dramático da Lua. Outra característica singular de Jápeto é a sua imensa cordilheira equatorial, uma cadeia de montanhas com cerca de 13 km de altura e 20 km de largura que circunda perfeitamente o seu equador, fazendo com que o satélite se pareça com uma noz cósmica gigante. As teorias mais aceitas para a formação dessa cordilheira sugerem que Jápeto teve uma rotação incrivelmente rápida durante sua juventude. A força centrífuga, a força inercial aparente que puxa a matéria para longe do eixo de rotação em um corpo giratório, teria forçado o material plástico do interior da Lua a inchar no Equador antes de a crosta congelar e solidificar esse formato peculiar para sempre. Voltando o olhar para mais perto do planeta, encontramos Mimas, uma lua menor, com pouco menos de 400 km de diâmetro. Descoberta por William Herschel, Mimas é famosa por abrigar a cratera Herschel, uma imensa bacia de impacto com 130 km de diâmetro, abrangendo quase um terço do tamanho total do satélite. O impacto que criou esta cratera demonstra o extremo limite da física de colisões em pequenos corpos celestes. A energia cinética liberada nesse evento segue a mecânica clássica, onde a energia é igual à metade da massa do objeto de impacto multiplicada pelo quadrado de sua velocidade. Cálculos matemáticos de coesão estrutural indicam que, se o asteroide tivesse sido ligeiramente mais massivo ou rápido, a energia do impacto teria superado a energia de ligação gravitacional de Mimas, estilhaçando a Lua completamente. Embora Mimas pareça, à primeira vista, um mundo geologicamente morto e congelado até o núcleo, estudos de dinâmica orbital publicados no início de 2024 alteraram radicalmente essa visão. Os cientistas mediram pequenas oscilações, conhecidas como libração, na rotação de Mimas. A magnitude dessa oscilação é fisicamente impossível para um corpo sólido. A única explicação viável regida pela mecânica de fluidos e gravidade é a presença de um oceano global de água líquida oculto sob uma crosta de gelo de 20 a 30 km de espessura. O atrito das forças de maré de Saturno, semelhante ao processo que aquece Encélado, como citado anteriormente, estaria mantendo este oceano líquido. Acredita-se que o oceano de Mimas seja extremamente jovem em escalas de tempo geológicas, tendo se formado há menos de 25 milhões de anos, tornando um alvo virgem e promissor na busca por ambientes habitáveis. O potencial astrobiológico desses oceanos ocultos, especialmente o de Encélado devido aos seus geysers ativos, motivou as agências espaciais a desenvolverem propostas de missões futuras dedicadas à busca de vida. Uma das propostas de pesquisa mais avançadas da NASA é o conceito da missão Enceladus Orbilander. O objetivo é enviar uma nave que operaria primeiro como um orbitador para cruzar repetidamente as plumas de gelo no Polo Sul, e posteriormente pousaria na superfície para coletar amostras diretas do material expelido. A tecnologia central dessas missões seria a espectrometria de massa avançada. Um espectrômetro de massa é um instrumento analítico sofisticado que vaporiza e ioniza compostos químicos, transformando-os em íons carregados eletricamente, e então os acelera através de um campo magnético. A trajetória desses íons é curvada pelo ímã, e o grau dessa curvatura depende estritamente da relação entre a massa e a carga do íon. Isso permite que os cientistas identifiquem a assinatura digital de moléculas complexas, permitindo a detecção de aminoácidos estruturados de maneira específica, lipídios ou outras bioassinaturas definitivas que indicariam processos biológicos nas profundezas alienígenas. Para garantir que não contaminássemos acidentalmente esses mundos intocados, a humanidade teve de sacrificar o seu maior observador de Saturno. Em 2017, a missão Cassini, que revolucionou a nossa compreensão daquele sistema por 13 anos, estava a ficar sem combustível. Pelas rigorosas regras de proteção planetária estipuladas pelo Tratado do Espaço Exterior, uma sonda desgovernada representa um risco de contaminação biológica. Micróbios ou esporos bacterianos terrestres em dormência profunda no interior da espaçonave poderiam colidir com Titã ou Encélado e proliferar. Para prevenir isso,
os engenheiros desenharam o Gran Finale. Usando a assistência gravitacional de Titã para alterar drasticamente a sua trajetória, a Cassini foi direcionada para mergulhar através do estreito espaço entre os anéis e a atmosfera do planeta, uma zona nunca antes explorada. No dia 15 de setembro de 2017, a espaçonave adentrou a atmosfera superior de Saturno a uma velocidade superior a 113.000 km/h. O imenso arrasto aerodinâmico gerou fricção letal, transformando a energia cinética em calor extremo e vaporizando os componentes de alumínio, titânio e plutônio da nave no meteoro artificial. Nos seus momentos finais de vida, a Cassini manteve a sua antena tenazmente apontada para a Terra, utilizando seus propulsores ao máximo para lutar contra a turbulência e transmitir, em tempo real, as primeiras medições diretas dos isótopos de hidrogênio e hélio na atmosfera nativa de Saturno, até ser completamente destruída pelas forças do planeta que estudou por mais de uma década. Para compreendermos a própria existência de Saturno e a sua magnitude, precisamos recuar no tempo aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos, mergulhando na gênese do nosso sistema solar. A teoria universalmente aceita para esta gênese é a hipótese nebular. Formulada inicialmente no século XVIII pelo filósofo alemão Immanuel Kant e posteriormente aprimorada pelo matemático e astrônomo francês Pierre-Simon Laplace, esta teoria postula que o Sol e todos os planetas nasceram de uma gigantesca nuvem molecular rotativa de gás e poeira. A importância do trabalho de Kant e Laplace reside no fato de terem sido os primeiros a propor um modelo mecanicista e puramente físico para a origem do sistema solar, afastando-se de explicações místicas. À medida que essa nebulosa primordial colapsava sob a sua própria gravidade, o seu núcleo tornava-se cada vez mais denso e quente, acabando por acender a fusão nuclear e dar origem ao nosso Sol. O material restante formou um disco protoplanetário ao redor da estrela recém-nascida. A dinâmica desse disco é regida de forma estrita pela lei da conservação do momento angular. Em termos físicos e discursivos, esta lei estabelece que o momento angular de um sistema fechado permanece constante e é igual ao produto do seu momento de inércia pela sua velocidade angular. Na prática astronômica, isso significa que, à medida que a nuvem se contraía e o seu raio diminuía, reduzindo o momento de inércia, a sua velocidade de rotação tinha obrigatoriamente de aumentar, forçando o material a achatar-se num disco giratório em vez de colapsar diretamente para o centro. A posição onde Saturno se formou neste disco foi ditada por uma fronteira invisível crucial conhecida como a linha de neve, ou linha de gelo. A uma distância de cerca de 750 milhões de quilômetros do jovem Sol, a temperatura do disco protoplanetário caía drasticamente. Abaixo do ponto de congelamento, compostos voláteis abundantes, como a água, a amônia e o metano, que existiam apenas como gases nas regiões interiores mais quentes do sistema solar, condensaram-se em sólidos grãos de gelo. A abundância desse material sólido permitiu que o embrião planetário de Saturno crescesse rapidamente, aglutinando rocha e gelo através de impactos contínuos até atingir uma massa crítica de cerca de 10 a 20 vezes a massa atual da Terra. Com um núcleo tão massivo e uma gravidade correspondente, o jovem Saturno começou a sugar vorazmente o hidrogênio e o hélio do gás nebuloso ao redor, crescendo até se tornar o gigante que conhecemos hoje antes que o vento solar da estrela recém-nascida soprasse o gás remanescente para o espaço interestelar. Devido à sua composição fluida e ao momento angular massivo herdado dessa nebulosa, Saturno não gira como uma esfera sólida. Ele exibe um fenômeno conhecido como rotação diferencial, onde a atmosfera equatorial gira muito mais rápido do que as regiões polares. Essa rotação é tão vertiginosa que deforma fisicamente o planeta. Saturno é o corpo celeste mais oblato do Sistema Solar. O seu diâmetro equatorial é quase 10% maior que o seu diâmetro polar, conferindo-lhe uma forma visivelmente achatada. Determinar a taxa exata de rotação do núcleo sólido sob essas nuvens revoltas foi um dos maiores desafios da astronomia moderna. Ao contrário dos planetas rochosos, Saturno não possui montanhas ou vales superficiais que os cientistas possam acompanhar através de um telescópio. Inicialmente, os astrônomos mediram a radiação quilométrica de Saturno, emissões de ondas de rádio geradas pela interação das partículas carregadas com o campo magnético do planeta. As ondas de rádio são uma forma de radiação eletromagnética com comprimentos de onda mais longos do que a luz infravermelha, e são fundamentais na radioastronomia para estudar fenômenos invisíveis no espectro óptico.
Contudo, os dados da sonda Cassini revelaram que o eixo magnético de Saturno estava alinhado com seu eixo de rotação e que o período dessas emissões de rádio variava com as estações do ano, tornando-as um relógio não confiável para o núcleo. O mistério só foi resolvido em 2019 pelo astrofísico Christopher Mankiewicz, através de uma técnica engenhosa chamada sismologia dos anéis. Mankiewicz percebeu que os anéis de Saturno funcionam como um sismógrafo gigante. As pequenas flutuações e assimetrias gravitacionais no interior profundo do planeta geram ondas espirais e ondas de densidade diretamente nas partículas do anel C. Analisando a frequência dessas minúsculas perturbações, os cientistas puderam, pela primeira vez, ouvir a rotação do núcleo, estabelecendo que um dia em Saturno dura exatamente 10 horas, 33 minutos e 38 segundos. Essa rotação acelerada no meio fluido dá origem a algumas das meteorologias mais bizarras do universo, culminando no icônico hexágono de Saturno. Descoberto no polo norte do planeta em 1981 pela missão Voyager 1, o hexágono é uma colossal corrente de jato, uma tempestade permanente com um formato geométrico de 6 lados perfeitos. A escala desta estrutura é assombrosa. Cada lado do hexágono tem quase 14.500 km de comprimento, o que significa que o seu diâmetro total é substancialmente mais largo do que o próprio planeta Terra, com ventos atmosféricos que sopram ao longo das suas bordas a velocidades superiores a 320 km por hora. A existência de uma geometria tão rígida e perfeita num sistema atmosférico caótico é explicada pela física da dinâmica de fluidos, mais especificamente através da formação de ondas de Rossby em combinação com o efeito Coriolis. O efeito Coriolis é uma força inercial ou aparente que atua sobre objetos em movimento num referencial em rotação. Na Terra, ele é o responsável por fazer com que grandes sistemas de tempestades, como os furacões, girem em direções opostas no hemisfério norte e sul. Em Saturno, o intenso efeito Coriolis devido à rápida rotação do planeta curva as correntes de ar ascendentes e descendentes em fortes correntes de jatos zonais. Devido a um gradiente acentuado de velocidade atmosférica no Polo Norte, essa corrente de jato polar torna-se instável e começa a ondular, formando ondas de Rossby gigantes. Os modelos em supercomputadores demonstram que, numa determinada faixa de latitude e velocidade do vento, a forma mais estável para essas ondas contínuas é um polígono de 6 lados, criando essa onda estacionária hexagonal perfeita. Além da sua física estrutural, o hexágono exibe um comportamento fotoquímico fascinante, mudando de cor ao longo do longo ano saturniano. Como citado anteriormente, Saturno leva quase 30 anos terrestres para completar a sua órbita, o que faz com que cada estação dure mais de 7 anos. Durante o inverno saturniano polar, quando o Polo Norte fica mergulhado na escuridão por anos, o hexágono adquire uma coloração azulada, indicando uma atmosfera limpa e livre de névoas densas. No entanto, quando chega a primavera e o verão, e o Polo Norte é banhado pela radiação ultravioleta do Sol, ocorrem reações fotoquímicas massivas. A fotoquímica é o ramo da química que estuda as reações induzidas pela absorção de luz. Em Saturno, os fótons ultravioletas energéticos quebram as moléculas de metano na alta atmosfera, desencadeando reações em cadeia que formam hidrocarbonetos complexos. Essas moléculas aglomeram-se formando um espesso sós atmosférico, o que faz com que todo o hexágono faça uma transição dramática de azul para um amarelo dourado brilhante. Avançando além da rígida geometria do Polo Norte e mergulhando nas profundezas turbulentas da atmosfera global, deparamo-nos com uma meteorologia tão extrema que desafia os limites da termodinâmica atmosférica. Saturno não é apenas um gigante sereno de gás e gelo, é o palco das tempestades de raios mais formidáveis e prolongadas de todo o sistema solar, abrigando fenômenos climáticos e químicos que parecem saídos de obras de ficção científica. A descoberta da verdadeira magnitude das tempestades elétricas de Saturno ocorreu graças aos sofisticados instrumentos de rádio da sonda Cassini, que em 2004 começou a captar assinaturas conhecidas como descargas eletrostáticas de Saturno. Na Terra, os relâmpagos são gerados pela colisão de partículas de gelo e água no interior de nuvens convectivas, o que separa as cargas elétricas. Quando a diferença de potencial elétrico entre a nuvem e o solo, ou entre duas nuvens, torna-se insustentável, ocorre um fenômeno físico conhecido como ruptura dielétrica. A ruptura dielétrica acontece quando a tensão elétrica excede a capacidade de isolamento do meio gasoso, arrancando elétrons das moléculas do ar e transformando um gás neutro num plasma altamente condutor.
A quantidade colossal de calor gerada por esse raio pode ser descrita pelo efeito Joule, um princípio da termodinâmica que estabelece que a energia térmica dissipada é igual ao quadrado da corrente elétrica multiplicado pela resistência elétrica do meio e pelo tempo de duração da descarga. Em Saturno, esses relâmpagos ocorrem em nuvens de tempestade localizadas a cerca de 250 km abaixo do topo da atmosfera visível, onde a pressão e a temperatura permitem a existência de água líquida. Essas descargas são até 10.000 vezes mais poderosas do que qualquer raio já registrado no nosso planeta, iluminando a escuridão do abismo saturniano com clarões contínuos. A importância destas medições, lideradas por equipes de astrofísicos como as do Dr. Andrew Ingersoll, um dos mais proeminentes cientistas planetários do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, cujo trabalho moldou a nossa compreensão da dinâmica de fluidos em gigantes gasosos, revelou que essas tempestades não duram apenas horas ou dias, mas podem persistir ferozmente por meses a fio, alterando vastamente a química local da atmosfera. A química das tempestades equatoriais saturnianas conduz a um dos processos físicos mais espetaculares teorizados pela ciência planetária moderna, a precipitação de diamantes. A atmosfera superior de Saturno contém metano, um hidrocarboneto simples. Quando as monstruosas tempestades elétricas rasgam a atmosfera, a imensa energia térmica dos relâmpagos quebra as moléculas de metano, separando o hidrogênio do carbono puro. O carbono, o elemento químico de número atômico 6, é fundamental não apenas para a vida, devido à sua capacidade de formar até 4 ligações covalentes simultâneas, mas também possui a capacidade de assumir diferentes formas estruturais, conhecidas como alótropos. O carbono puro liberado pelos raios inicialmente se aglomera sob a forma de fuligem, ou grafite amorfa. Devido à imensa gravidade do planeta, essa fuligem negra começa a afundar através das densas camadas de hidrogênio e hélio líquido. À medida que desce milhares de quilômetros em direção ao interior de Saturno, a temperatura e, mais criticamente, a pressão aumentam exponencialmente. Há pressões que ultrapassam 100.000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra. A estrutura atômica frouxa da grafite entra em colapso. Os átomos de carbono são forçados a se reorganizar numa estrutura cristalina tetraédrica incrivelmente densa e rígida, o diamante sólido. Cálculos termodinâmicos sugerem que milhares de toneladas de diamantes, alguns possivelmente com o tamanho de grandes rochas terrestres, chovem anualmente pelo interior de Saturno. Eventualmente, à medida que afundam ainda mais e atingem o núcleo superaquecido, onde as temperaturas superam os 8.000 graus Celsius, esses diamantes derretem, formando um oceano líquido e bizarro de carbono em torno do núcleo planetário. Movendo-nos da região equatorial para o extremo oposto do planeta, o Polo Sul de Saturno apresenta o seu próprio enigma meteorológico, contrastando fortemente com o hexágono do norte. Em 2006, a sonda Cassini capturou imagens em alta resolução revelando um furacão monstruoso travado permanentemente sobre o Polo Sul geográfico. O tamanho desta tempestade é estarrecedor. Ela abrange um diâmetro de cerca de 8.000 quilômetros, correspondendo a quase 2/3 do tamanho do planeta Terra. A anatomia desse ciclone polar saturniano é incrivelmente semelhante à dos ciclones tropicais terrestres, possuindo um olho central escuro e bem definido, cercado por formidáveis paredes de nuvens convectivas que se erguem verticalmente por dezenas de quilômetros. Na Terra, os furacões são motores térmicos alimentados pela liberação de calor latente de condensação da água evaporada de oceanos quentes. A força do furacão diminui drasticamente assim que ele atinge a terra firme e perde a sua fonte de calor. O furacão do Polo Sul de Saturno, no entanto, não flutua sobre um oceano líquido, mas sim sobre o gás sem fundo do planeta. A sua existência confirma que a fonte de energia que alimenta essa gigantesca anomalia não provém da luz solar, que é incrivelmente fraca àquela distância, mas do intenso fluxo de calor geotérmico irradiado a partir das profundezas ocultas do núcleo do planeta, sustentando a tempestade através de correntes de convecção de escala global. A parede do olho desta tempestade é iluminada pelas sombras duras lançadas pelo Sol poente saturniano, permitindo aos cientistas aplicar a trigonometria básica para calcular a altura exata dessas nuvens gigantes, estabelecendo-as como algumas das estruturas verticais contínuas mais altas de todo o sistema solar. Afastando-nos da turbulência atmosférica e ascendendo novamente ao espaço equatorial de Saturno, encontramos o seu traço mais deslumbrante e complexo, o sistema de anéis.
Embora pareçam discos sólidos e contínuos quando observados através de telescópios amadores a partir da Terra, a realidade astrofísica revela uma microestrutura estonteante e caótica, governada por uma dança gravitacional precisa e, surpreendentemente, fadada à destruição. Os anéis principais de Saturno são designados por letras do alfabeto na ordem histórica da sua descoberta, sendo os anéis A, B e C os mais proeminentes. Como citado anteriormente, eles são compostos quase inteiramente por gelo de água pura. A água, quimicamente, é uma molécula polar composta por um átomo de oxigênio central ligado a dois átomos de hidrogênio. Devido à sua forte polaridade, onde o lado do oxigênio atrai mais os elétrons, adquirindo uma ligeira carga negativa, enquanto os hidrogênios mantêm uma carga positiva, as moléculas atraem-se fortemente através de ligações de hidrogênio. No vácuo e nas temperaturas gélidas do espaço saturniano, que despencam para quase 200 graus Celsius negativos, essas moléculas formam redes cristalinas extremamente rígidas. Esses cristais de gelo nos anéis variam em tamanho desde grãos de poeira microscópicos até blocos maciços do tamanho de montanhas, colidindo suavemente uns com os outros enquanto orbitam o gigante gasoso. A manutenção da estrutura fina e incrivelmente bem definida desses anéis é um triunfo da astrodinâmica, gerenciada ativamente pelas chamadas luas pastoras. Corpos celestes diminutos, como as luas Prometeu e Pandora, orbitam, respectivamente, nas margens interna e externa do fino e retorcido anel F. A gravidade desses pequenos mundos atua como uma cerca invisível dinâmica. Conforme ditado pelas leis da mecânica orbital, as partículas do anel que estão mais próximas de Saturno orbitam mais rapidamente do que a lua pastor externa, enquanto as partículas mais distantes orbitam mais lentamente. Quando Prometeu, a lua interna, passa perto do anel F, a sua gravidade acelera as partículas de gelo, o que as força subir para uma órbita mais distante e as empurra de volta para o centro do anel. Inversamente, a lua externa Pandora desacelera as partículas rebeldes que tentam escapar, fazendo-as perder energia cinética e cair de volta para uma órbita inferior. Esse pastoreio contínuo impede que o anel F se dissipe no espaço. Ainda mais impressionantes são as luas Pan e Daphne, que residem e operam diretamente dentro do denso anel a Daphne, um pequeno satélite de formato irregular com apenas 8 km de diâmetro, órbita varrendo constantemente uma estreita divisão conhecida como falha de Keeler. Ao passar a altas velocidades, este satélite diminuto não apenas mantém a fenda livre de detritos através da absorção e ejeção gravitacional, mas a sua perturbação cria ondas espirais verticais nas bordas do anel. A gravidade de Daphne levanta paredes irregulares de gelo que se erguem por até 4 km de altura acima do plano plano do anel, lançando longas e dramáticas sombras pontiagudas durante a época dos equinócios saturnianos. No entanto, apesar desta intrincada coreografia que os mantém alinhados, os anéis de Saturno não são eternos. Em 2018, pesquisas revolucionárias conduzidas pelo astrônomo britânico Dr. James O'Donoghue, utilizando observações do Observatório Keck no Havaí e dados atmosféricos dos mergulhos finais da sonda Cassini, revelaram um fenômeno devastador conhecido como chuva de anéis. O trabalho de O'Donoghue foi de suma importância no campo da evolução planetária, pois conseguiu pela primeira vez quantificar de forma precisa a taxa de decaimento estrutural do sistema de anéis, alterando permanentemente a nossa visão de que o sistema solar é um ambiente estático. O mecanismo físico por trás desta chuva de anéis é governado pelo eletromagnetismo de alta energia, e não apenas pela gravidade. As minúsculas partículas de gelo nos anéis estão constantemente expostas à dura radiação ultravioleta do Sol e ao contínuo bombardeio de micrometeoritos em alta velocidade. Esses impactos altamente energéticos excitam e arrancam elétrons das moléculas de água, transformando os grãos de gelo antes neutros em íons eletricamente carregados. Uma vez que essas partículas microscópicas adquirem uma carga elétrica, o seu destino passa a ser ditado pela força de Lorentz. Esta lei fundamental do eletromagnetismo descreve a força combinada que atua sobre uma partícula carregada quando ela se move através de um campo magnético e elétrico. Explicada de forma discursiva, a força de Lorentz é igual à carga elétrica da partícula multiplicada pela soma vetorial do campo elétrico com o produto vetorial da velocidade da partícula e o campo magnético. Em termos práticos, o massivo campo magnético de Saturno atua como uma armadilha. Atraídas pelas invisíveis linhas de força magnética que curvam em direção à atmosfera,
Essas partículas de gelo carregadas são puxadas para fora do plano equatorial e iniciam uma espiral letal ao longo das linhas do campo. Elas mergulham em direção às latitudes mais altas de Saturno, colidindo com a alta atmosfera e vaporizando-se instantaneamente num dilúvio invisível de água. A escala desta precipitação é avassaladora. Os sensores estimam que aproximadamente 10.000 kg de matéria dos anéis desabam em Saturno a cada segundo. Para efeitos de escala, este fluxo constante é o equivalente a drenar a água de uma piscina olímpica inteira para dentro das nuvens do planeta a cada meia hora. Devido a esse incessante derramamento de massa, os modelos matemáticos de decaimento orbital indicam que os anéis principais de Saturno desaparecerão completamente dentro de 100 a 300 milhões de anos. Esta dramática taxa de extinção traz uma conclusão inevitável e profunda sobre o tempo cósmico. Os anéis de Saturno não são relíquias primordiais que se formaram junto com o planeta há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Eles são anomalias astronômicas temporárias e muito recentes. Os dados sugerem que o sistema de anéis se formou há não mais do que 100 milhões de anos. Isso implica um fato fascinante. Se criaturas da Terra tivessem desenvolvido telescópios durante o período Cretáceo, quando os grandes dinossauros dominavam o nosso planeta, eles teriam olhado para o céu noturno e visto um Saturno completamente nu, uma simples e pálida esfera amarela desprovida de sua icônica e gloriosa coroa de gelo. O fim abrupto e flamejante da sonda Cassini não marcou o encerramento da nossa exploração no sistema de Saturno, mas sim a preparação para o próximo grande salto tecnológico e astrobiológico da humanidade. O foco futuro volta-se com intensidade máxima para Titã, o gigante satélite coberto de neblina alaranjada, que abriga a química complexa e exata que antecedeu a origem da vida na Terra. Para desvendar os segredos ocultos sob a superfície turva de Titã, a NASA aprovou e está a construir a missão Dragonfly, parte integrante do cobiçado programa New Frontiers. Com o lançamento programado para 2028 e a chegada ao sistema de Saturno prevista para o ano de 2034, o Dragonfly não será um veículo espacial de exploração terrestre tradicional movido a rodas. Trata-se de um veículo aéreo autônomo, um drone rotativo do tamanho de um carro utilitário esporte compacto, estruturado como um octocóptero, projetado para voar através da atmosfera alienígena em saltos sucessivos, cobrindo dezenas de quilômetros entre diferentes sítios geológicos. A investigadora principal encarregada desta missão formidável é a doutora Elizabeth Turtley, cientista planetária associada ao Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins. A liderança da doutora Turtley é de extrema importância estrutural para a execução do projeto, uma vez que as suas décadas de pesquisa intensiva baseadas no mapeamento por radar da sonda Cassini foram o alicerce crucial para compreender a topografia das complexas dunas orgânicas de Titã e provar analiticamente que um veículo aéreo poderia navegar com estabilidade térmica e mecânica através da atmosfera densa do satélite. Mas como um drone robótico tão massivo, pesando cerca de 450 kg, pode sustentar o voo num mundo localizado a 1,5 bilhão de quilômetros do controle da missão? A resposta reside na exótica combinação de aerodinâmica atmosférica e física gravitacional que torna Titã o cenário ideal e o verdadeiro paraíso da aviação no nosso sistema solar. A mecânica de voo sustentado de qualquer aeronave de rotores é ditada incondicionalmente pela equação de sustentação aerodinâmica de fluidos. Em termos físicos e discursivos, a força de sustentação gerada é igual à metade da densidade do fluido atmosférico multiplicada pelo quadrado da velocidade do fluxo de ar gerado pelas hélices, pela área das pás do rotor e pelo coeficiente de sustentação aerodinâmica do perfil da asa. Na Terra, levantar um equipamento tão pesado exige rotores colossais ou velocidades de rotação altíssimas e grande consumo de energia, porque o nosso ar é relativamente rarefeito, e o planeta puxa a aeronave vertiginosamente para o chão com uma aceleração gravitacional de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Em Titã, os parâmetros físicos são diametralmente opostos. A aceleração gravitacional em Titã é incrivelmente fraca, medindo apenas 1,35 metros por segundo ao quadrado, o que representa cerca de 14% da atração gravitacional terrestre. Simultaneamente, a espessa atmosfera rica em compostos de nitrogênio e metano de Titã é submetida a temperaturas glaciais que a comprimem. O resultado é uma densidade do ar ao nível da superfície de Titã que é aproximadamente 4,5 vezes maior que a do ar medido ao nível do mar na Terra.
Ao inserirmos estas variáveis ambientais exóticas na equação clássica de aerodinâmica, constatamos que gerar a força de sustentação para voar em Titã exige uma fração ínfima do gasto energético mecânico necessário no nosso planeta. As pás dos rotores da Dragonfly girarão de forma substancialmente mais lenta, permitindo o voo gracioso com grandes cargas de instrumentos científicos através dos céus sombrios, capacitando a nave a realizar explorações equivalentes a distâncias intercontinentais ao longo dos meses operacionais da missão. Contudo, abastecer de energia os sistemas computacionais e os motores elétricos dessa aeronave apresenta um desafio de termodinâmica monumental. A própria neblina fotoquímica de hidrocarbonetos presente na alta atmosfera bloqueia e absorve quase toda a incidência de luz solar antes que a mesma consiga atingir a superfície, tornando a aplicação de painéis fotovoltaicos solares uma solução de engenharia totalmente inútil. A única solução viável adotada pela engenharia aeroespacial é a extração de energia termonuclear através de um dispositivo conhecido como gerador termoelétrico de radioisótopo de múltiplas missões. É crucial pontuar que este dispositivo não é um reator de fissão em cadeia ativo, semelhante às perigosas usinas terrestres comerciais, mas sim uma bateria térmica sólida que opera puramente com base nas leis imutáveis do decaimento radioativo natural da matéria. O núcleo interno deste gerador é carregado com esferas cerâmicas contendo o isótopo plutônio-238. O plutônio, o elemento químico sintético e pesado posicionado com o número atômico 94 na tabela periódica, apresenta diversas variações isotópicas. O isótopo 238 possui um núcleo atômico intrinsecamente instável que procura aliviar as suas forças de tensão internas ao longo de dezenas de anos expelindo radiação, especificamente sofrendo decaimento alfa, ejetando a altas velocidades um aglomerado quântico denso de 2 prótons acoplados a 2 nêutrons. Quando essas partículas alfa extremamente energéticas se chocam dentro da própria matriz de blindagem da cápsula cerâmica, a sua colossal energia cinética microscópica sofre forte desaceleração e é inteiramente dissipada e convertida em energia térmica macroscópica. O reator brilha perpetuamente com um calor rubro intenso. Para extrair eletricidade sem partes móveis propensas ao congelamento ou falha estrutural, o dispositivo emprega o efeito Seebeck. Este princípio imutável da física do estado sólido estipula de forma discursiva que, se condutores de metais diferentes ou semicondutores forem acoplados em um circuito fechado e uma junta for mantida incandescente pelo plutônio enquanto a junta oposta for mantida sob refrigeração severa, neste caso, exposta ao ambiente letalmente frio da atmosfera de Titã. A elevada variação do gradiente térmico força a difusão balística de elétrons do ponto quente em direção ao ponto frio. Isso gera de forma passiva e contínua uma corrente e tensão elétricas altamente confiáveis e ininterruptas que alimentarão a inteligência artificial do drone. A carga nuclear carregará os bancos de baterias internas de íon de lítio da Dragonfly durante os longos períodos noturnos de Titã para viabilizar saltos de voo esporádicos durante a manhã alienígena. Nos extensos intervalos entre os voos, a espaçonave permanecerá ancorada na superfície enigmática de areias escuras, dedicando-se incansavelmente ao seu nobre e principal objetivo científico, a caçada pela biologia profunda. O local programado para a aterrissagem inicial engloba as regiões equatoriais conhecidas como Campos de Dunas de Shangri-La. Estas colinas ondulantes não são desertos inférteis compostos por silicatos ou quartzo esmagado como os desertos terrestres da África ou do Oriente Médio, mas consistem inteiramente em vastas dunas de areias plásticas formadas por complexos aglomerados de carbono sólido resultantes da quebra de moléculas pelo Sol e precipitação pela gravidade ao longo de bilhões de anos. A ambição de navegação final estabelecida pelos controladores terrestres culminará na exploração dos escombros da bacia da cratera Cell. Análises espectrais remotas fornecidas pelas sondas pioneiras revelam indícios geológicos de que o cataclismo cinético derivado do choque de asteroides que originou esta cavidade derreteu em grande escala o assoalho rochoso profundo feito puramente de gelo de água. A física do impacto possivelmente forjou ali um efêmero poço efervescente onde a água se manteve no estado líquido, mesclando-se com os tapetes abundantes de compostos primordiais de carbono, moléculas de metano e blocos fundamentais de nitrogênio antes que as rigorosas condições atmosféricas impusessem novamente a paralisação por congelamento, selando o poço como um registro inativo. Em solo, a Dragonfly mobilizará brocas pneumáticas de fragmentação rotativas inseridas meticulosamente no interior dos seus próprios esquis de aterrissagem,
perfurando essa matriz sedimentar exótica intocada há tempos incontáveis. Os minúsculos grãos pulverizados serão coletados pneumaticamente sob vácuo rumo à câmara interna blindada da aeronave para serem submetidos ao intenso bombardeio analítico dos feixes de elétrons num instrumento espectrômetro de massa altamente evoluído, como citado anteriormente, dissecando e fracionando cada fragmento estrutural do material colhido. A essência última da caçada dos astrobiólogos não vislumbra encontrar seres flagelados vivos ou células metabolicamente ativas rastejando no material frígido. O objetivo fundamental é descobrir e confirmar a extensão termodinâmica máxima a qual a sopa primitiva deste satélite solitário impulsionou as cadeias covalentes, averiguando se as misturas conseguiram forjar de forma natural arranjos estruturais contendo aminoácidos intrincados e lipídios, ou talvez, sintetizar as moléculas base, indispensáveis para a fita química que na biosfera humana estrutura os cromossomos e o sequenciamento elementar do ácido desoxirribonucleico. Retornando das planícies congeladas e das dunas ricas em carbono de Titã, voltamos a mergulhar a nossa atenção diretamente na formidável massa gasosa de Saturno. Sob a aparente serenidade das suas faixas equatoriais de coloração ocre e creme, o planeta oculta um dos ambientes dinâmicos mais extremos e violentos de que se tem registro, os impiedosos ventos supersônicos saturnianos. As correntes de jato equatoriais de Saturno sopram de forma incessante na direção leste, acompanhando a vertiginosa rotação do planeta. Medições de rastreamento de nuvens realizadas pelas sondas Voyager revelaram velocidades espantosas que ultrapassam a marca dos 1.800 km por hora. Para compreendermos a magnitude dessa velocidade, precisamos compará-la com o conceito acústico da propagação de ondas de pressão. Na física dos fluidos termodinâmicos, a velocidade do som em um gás ideal é igual à raiz quadrada do produto do índice adiabático, da constante universal dos gases ideais e da temperatura absoluta, dividido pela massa molar do gás em questão. Como a atmosfera de Saturno é composta primariamente por hidrogênio, o elemento de menor massa molar do universo, o som propaga-se ali de forma significativamente mais rápida do que na atmosfera rica em nitrogênio e oxigênio da Terra. Contudo, mesmo com esse limiar acústico elevado, os ventos nas altas altitudes equatoriais de Saturno movem-se a velocidades que se aproximam e, em certos pontos de cisalhamento de pressão, superam a velocidade local do som, criando um ambiente permanentemente varrido por furiosas correntes de jato quase supersônicas. A fonte de energia inesgotável para essa fúria atmosférica contínua não é o Sol. A essa imensa distância, a luz solar incide com apenas cerca de 1% da intensidade que atinge a Terra. O motor que impulsiona essa dinâmica caótica é o calor interno radiante do próprio planeta. O lento e contínuo colapso gravitacional e a diferenciação de elementos pesados afundando em direção ao núcleo geram fluxos térmicos convectivos massivos que sobem vigorosamente das profundezas, forçando a atmosfera superior a agitar-se com uma violência perpétua. Para desvendar os segredos da composição elementar exata e da dinâmica dessas profundezas abissais inalcançáveis pelos orbitadores, a comunidade científica e as agências espaciais têm desenvolvido teorias rigorosas e modelos de engenharia para o envio de sondas de entrada atmosférica diretas, verdadeiras missões suicidas, semelhantes à sonda atmosférica Galileu que mergulhou em Júpiter na década de 90. Propostas modernas, como o conceito da sonda de exploração do interior e da atmosfera de Saturno, exigem veículos incrivelmente blindados para sobreviver à provação da entrada planetária. A aerodinâmica e a termodinâmica de uma inserção direta na atmosfera de um gigante gasoso representam alguns dos problemas mais complexos da física de engenharia. Quando uma sonda mergulha nas camadas superiores de Saturno a velocidades interplanetárias excedendo os 100.000 km por hora, ela encontra instantaneamente a resistência das moléculas de gás. A força de resistência resultante é governada pela equação clássica do arrasto aerodinâmico. Discursivamente, a magnitude da força de arrasto é igual à metade da densidade do fluido multiplicada pelo quadrado da velocidade de impacto do objeto, pelo coeficiente de arrasto aerodinâmico intrínseco à sua forma e pela área de seção transversal de referência. A imensa energia cinética da sonda, ao ser desacelerada abruptamente por esse arrasto monumental, não desaparece, obedecendo ao princípio da conservação de energia. Ela é convertida violentamente em energia térmica. O ar à frente da sonda é comprimido de forma tão brutal que atinge o estado de plasma incandescente, com temperaturas que rivalizam com a superfície do Sol.
Para sobreviver, a sonda depende de um escudo térmico ablativo, um revestimento de resina de carbono ou compostos de silício projetado para absorver o calor latente derretendo e vaporizando-se progressivamente, afastando a letal radiação térmica do delicado espectrômetro de massa e dos sensores de pressão instalados em seu interior, permitindo que a sonda transmita um perfil vertical valioso dos isótopos de gases nobres antes de ser inevitavelmente esmagada pela pressão quilômetros abaixo. O pleno entendimento que temos laboriosamente construído sobre a densidade, estrutura e circulação atmosférica através do estudo obstinado de Saturno não se restringe aos limites do nosso quintal cósmico. Na verdade, Saturno converteu-se na principal pedra de roseta astronômica que capacita os cientistas a decifrar uma categoria inteira e recém-descoberta de exoplanetas espalhados pela Via Láctea, os colossais mundos classificados taxonomicamente como Júpiteres quentes e Saturnos quentes. A caçada por exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas que não o nosso Sol, revolucionou a astrofísica contemporânea. O marco fundamental dessa era ocorreu no ano de 1995, quando os astrônomos suíços Michel Mayor e Didier Queloz anunciaram a descoberta inquestionável do planeta 51 Pegasi b. A importância histórica dessa descoberta é absoluta e incomparável. Tratou-se da primeira confirmação empírica da existência de um planeta orbitando uma estrela da sequência principal, semelhante ao nosso próprio Sol, lançando a fundação para a exoplanetologia moderna e garantindo a Mayor e Queloz o merecido Prêmio Nobel de Física. A esmagadora maioria desses gigantes gasosos exóticos é detectada a bilhões de quilômetros de distância através de um método rigoroso denominado trânsito fotométrico. O funcionamento deste método é de uma elegância matemática ímpar. Quando a órbita de um exoplaneta está perfeitamente alinhada com a nossa linha de visão a partir da Terra, o planeta cruza repetidamente a face do seu disco estelar, bloqueando uma fração imperceptível, porém mensurável, da emissão de luz da estrela. A equação fundamental dessa técnica estipula que a diminuição fracionária observada no fluxo luminoso aparente da estrela é diretamente proporcional à razão geométrica do objeto obstrutor. Discursivamente, a queda de brilho é igual ao quadrado da razão entre o raio do planeta e o raio da estrela hospedeira. Ao aplicarem este princípio a sistemas distantes, os astrônomos têm encontrado dezenas de mundos apelidados de Saturnos quentes, como o notório exoplaneta VAS 39b. Estes são gigantes de gás e gelo com massas praticamente idênticas à massa do nosso Saturno, mas que orbitam as suas estrelas a distâncias tão letalmente próximas que os seus anos duram apenas alguns dias terrestres. A radiação estelar colossal aquece as atmosferas desses mundos a mais de 1000 graus Celsius, fazendo com que os gases se expandam termicamente de forma dramática. Como resultado, estes planetas incham, tornando-se esferas gigantescas com densidades ainda menores do que a notável densidade subaquática do próprio Saturno, como citado anteriormente. Sem a modelagem termodinâmica precisa da equação de estado do hidrogênio e do hélio submetidos a altas pressões, derivada dos dados meticulosos recolhidos pelas missões Cassini e Voyager em Saturno, os astrofísicos modernos seriam totalmente incapazes de inferir os intrincados perfis climáticos, de diagnosticar a presença de vapor de água ou de calcular a velocidade supersônica dos ventos infernais que assolam a superfície expandida desses distantes leviatãs galácticos. Retornando a nossa atenção para a coroa de gelo de Saturno, um olhar mais minucioso sobre os anéis principais revela que eles não formam uma manta contínua, mas são sulcados por divisões escuras. O entendimento dos intrincados mistérios mecânicos dessas fendas representa um dos grandes triunfos da mecânica celeste moderna, demonstrando que o vazio nos anéis é, na verdade, esculpido por invisíveis e poderosas forças gravitacionais. A divisão mais proeminente e famosa é a divisão de Cassini, uma vasta faixa escura com quase 4.800 km de largura que separa o brilhante anel B, interior, do anel A, exterior. Durante séculos, acreditou-se que esta divisão fosse um espaço completamente vazio. No entanto, a exploração espacial moderna revelou que ela está preenchida por material consideravelmente mais escuro e rarefeito. A existência e a manutenção desta gigantesca lacuna não são obras do acaso, mas o resultado direto de uma rigorosa ressonância orbital com a Lua Mimas, como citado anteriormente. A física da ressonância orbital atua quando dois ou mais corpos celestes exercem influências gravitacionais periódicas e regulares uns sobre os outros, devido ao fato de seus períodos orbitais estarem relacionados por uma razão de números inteiros pequenos.
No caso da divisão de Cassini, as partículas de gelo que tentam orbitar dentro da borda interna dessa lacuna encontram-se numa ressonância exata de 2:1 com Mimas. Isso significa que, para cada órbita completa que a Lua Mimas realiza ao redor de Saturno, as partículas nessa zona completam exatamente 2 órbitas. Consequentemente, a cada 2 órbitas, essas partículas de gelo são puxadas gravitacionalmente por Mimas sempre no mesmo ponto do espaço. Ao longo do tempo sideral, esse puxão gravitacional repetitivo e cumulativo atua de forma análoga a empurrar uma criança em um balanço sempre no momento exato, adicionando energia cinética à partícula e alterando a sua trajetória até ejetá-la daquela região, varrendo e limpando a fronteira da divisão. Mais externamente, próximo à borda do anel A, encontra-se a fenda de Encke. Com cerca de 325 km de largura, esta divisão foi nomeada em homenagem a Johann Franz Encke, um influente astrônomo alemão do século XIX, cuja importância histórica reside no cálculo pioneiro da órbita de cometas de curto período, provando de forma cabal que as leis da gravitação universal governavam não apenas os planetas, mas também esses corpos celestes errantes. Ao contrário da divisão de Cassini, que é esvaziada por ressonância à distância, a fenda de Encke é mantida aberta mecanicamente pela presença física de uma lua pastora em seu interior, a diminuta lua Pan. Com o formato peculiar de um disco voador ou de um ravioli, devido ao acúmulo de gelo em seu equador, Pan atua como um arado gravitacional. A sua gravidade limpa a sua órbita varrendo o material e criando as chamadas ondas de esteira nas bordas da fenda, padrões de interferência gravitacional em forma de espiral que ondulam através do anel A. A aparência geométrica de todo este sistema complexo sofre uma metamorfose dramática e assombrosa durante a rara época do equinócio saturniano. Devido ao fato de o eixo de rotação de Saturno ser inclinado em 26,7 graus em relação ao seu plano orbital, uma inclinação notavelmente semelhante à da Terra, o planeta experimenta estações do ano distintas e prolongadas. Como citado anteriormente, Saturno leva quase 30 anos terrestres para completar uma translação ao redor do Sol. Isso significa que, a cada 15 anos terrestres, ocorre um equinócio, o momento exato em que o Sol cruza o plano equatorial do planeta. Quando o equinócio saturniano ocorre, a luz do Sol atinge o sistema de anéis exatamente de lado. Como os anéis são estruturas assustadoramente finas, com espessuras que se reduzem a escassos 10 metros em vastas porções, essa iluminação tangencial faz com que os anéis praticamente desapareçam quando observados através de telescópios a partir da Terra, deixando apenas uma linha sombria e estreita projetada sobre o hemisfério iluminado do gigante gasoso. Do ponto de vista físico e climático, o equinócio provoca um colapso térmico imediato no plano dos anéis. Sem a incidência direta da radiação solar contínua, a temperatura das partículas de gelo despenca abruptamente para quase 220 graus Celsius negativos. Simultaneamente, este ângulo de iluminação rasante age como um imenso holofote revelador. Qualquer poeira fora do plano ou qualquer estrutura vertical mínima projeta sombras incrivelmente longas e escuras que se estendem por milhares de quilômetros. Durante o equinócio de 2009, a sonda Cassini aproveitou essa iluminação única para descobrir pilares de gelo verticais e nuvens de detritos que se erguiam das bordas das fendas, revelando que os anéis são ambientes tridimensionais muito mais acidentados do que a sua aparência plana sugere. Esta mesma sonda ajudou a decifrar uma das anomalias observacionais mais desconcertantes da exploração espacial, a descoberta dos misteriosos SPOCs, ou raios de Saturno. Quando as sondas Voyager sobrevoaram o planeta no início da década de 80, transmitiram imagens fantasmagóricas de marcas radiais transitórias, manchas alongadas em forma de cunha ou raio de bicicleta, que se formavam sobre o brilhante anel B e giravam junto com ele. Estes raios apareciam escuros contra o gelo quando vistos sob a luz solar refletida, mas tornavam-se brilhantes quando observados em luz espalhada de frente, o que indicava que não eram buracos no anel, mas sim nuvens de poeira ultrafina flutuando acima dele. O mecanismo de formação destes SPOCs desafiou a gravidade clássica e introduziu a complexidade do eletromagnetismo de partículas. Os raios são formados por grãos de gelo microscópicos, com tamanhos inferiores a um micrômetro, que adquirem carga elétrica através do bombardeio fotoelétrico da luz ultravioleta do Sol ou por tempestades de elétrons geradas por impactos de micrometeoritos. A repulsão ou atração dessas partículas carregadas eletricamente é governada de forma estrita pela lei de Coulomb.
De forma discursiva, a magnitude da força eletrostática entre duas cargas pontuais é igual à constante de Coulomb multiplicada pelo produto das duas cargas, tudo isso dividido pelo quadrado da distância que a separa. Quando esses grãos de poeira adquirem uma carga elétrica do mesmo sinal que o campo de plasma que os rodeia, a repulsão eletrostática mútua, a força de Coulomb, torna-se mais forte do que a ínfima atração gravitacional do anel abaixo deles. O resultado é a levitação eletrostática instantânea. Nuvens inteiras de poeira são repelidas do plano do anel, flutuando magneticamente e formando essas marcas radiais que podem medir mais de 10.000 quilômetros de comprimento. Estas estruturas são efêmeras. Assim que o plasma se dissipa ou as cargas se neutralizam no lado noturno do planeta, os grãos caem de volta na estrutura principal do anel. A sua formação está intimamente ligada à geometria das estações, tornando-se massivamente proeminentes apenas nos anos próximos aos equinócios, quando a inclinação do campo magnético e a exposição ao plasma solar atingem o seu alinhamento ótimo. No futuro próximo, a observação de Saturno a partir do nosso ambiente terrestre e orbital passará por uma revolução graças à nova geração de telescópios supermassivos, como o telescópio espacial James Webb e o futuro telescópio extremamente grande, localizado no deserto do Atacama, no Chile. A capacidade visual destes instrumentos é ditada pelas leis da ótica ondulatória, especificamente pelo critério de Rayleigh para o limite de difração. Em termos físicos e discursivos, o poder de resolução angular máximo de um telescópio é igual a 1,22 multiplicado pelo comprimento de onda da luz que está sendo observada, tudo isso dividido pelo diâmetro do espelho principal do telescópio. Isto significa que espelhos colossais, como o espelho primário de 39 metros projetado para o telescópio extremamente grande, permitirão aos astrônomos resolver estruturas na atmosfera de Saturno e identificar assinaturas químicas de isótopos raros em Titã com uma clareza que antes só era possível com sondas orbitando localmente. A astronomia infravermelha penetrará profundamente através da névoa fotoquímica de Saturno, mapeando o fluxo de calor convectivo do seu núcleo de silicato e hidrogênio metálico, como citado anteriormente, em tempo real, fornecendo os dados faltantes para compreender plenamente o dínamo magnético do planeta. Contudo, ao expandirmos a nossa linha do tempo astronômica para os próximos 5 bilhões de anos, a majestade atual de Saturno será submetida a um apocalipse estelar. O nosso Sol, uma estrela anã amarela da sequência principal, mantém a sua forma esférica e brilho constante através de um processo chamado equilíbrio hidrostático. A gravidade implacável, que tenta esmagar a estrela, é perfeitamente contrabalançada pela imensa pressão de radiação térmica fluindo para fora, gerada pela fusão nuclear constante de hidrogênio em hélio no seu núcleo superaquecido. Quando o hidrogênio no núcleo do Sol se esgotar, este delicado equilíbrio será catastroficamente rompido. O núcleo colapsará, aquecendo-se a temperaturas tão extremas que as camadas externas de hidrogênio começarão a se fundir de forma explosiva, forçando o Sol a inchar centenas de vezes além do seu tamanho atual, transformando-se numa estrela gigante vermelha. O Sol expandido engolirá e desintegrará os planetas rochosos internos, Mercúrio, Vênus, e muito possivelmente, a própria Terra. A essa colossal distância, Saturno não será engolido pelo fogo solar, mas a proximidade avassaladora dessa imensa fornalha vermelha alterará o planeta para sempre. A radiação térmica atingirá o espaço saturniano com uma intensidade sem precedentes, elevando a temperatura da sua atmosfera exterior. A letal consequência recairá sobre o seu atributo mais glorioso. Os anéis principais, compostos fundamentalmente por cristais de gelo de água pura, não sobreviverão ao calor. A água sofrerá sublimação maciça e instantânea, e os intensos e violentos ventos solares emitidos pela gigante vermelha varrerão esse vapor de água para o vazio do espaço interestelar. Os anéis desaparecerão para nunca mais voltar. Em Titã, as montanhas de gelo rochoso derreterão e os seus lagos de hidrocarbonetos ferverão violentamente, transformando a Lua num mundo com uma atmosfera supercrítica sufocante antes de ser despojada de todos os seus elementos voláteis. Na fase final da sua vida, o Sol expelirá a sua casca exterior numa nuvem difusa de gás incandescente conhecida como nebulosa planetária, deixando para trás apenas o seu núcleo morto e exposto, uma anã branca. Este cadáver estelar, com a massa do Sol comprimida no volume do planeta Terra, já não produzirá energia através da fusão nuclear.
ela será sustentada unicamente por um fenômeno da mecânica quântica conhecido como pressão de degenerescência eletrônica. Baseado no princípio de exclusão de Pauli, este princípio estipula que dois elétrons, que são partículas subatômicas pertencentes à classe dos férmions, não podem ocupar simultaneamente o mesmo estado quântico exato. Quando a matéria é esmagada a densidades absurdas, a resistência dos elétrons a serem comprimidos nos mesmos níveis de energia gera uma pressão para fora incrivelmente forte, interrompendo o colapso gravitacional absoluto. Saturno, desprovido de anéis e com a sua família de luas calcinada e congelada novamente num frio inerte, orbitará este pequeno ponto de luz mortiça na mais densa e permanente escuridão cósmica. Como o Sol terá ejetado grande parte da sua massa no processo, a atração gravitacional geral do Sistema Solar diminuirá consideravelmente, e as leis fundamentais do momento angular ditarão que Saturno e os gigantes gasosos restantes migrarão lentamente para órbitas ainda mais distantes, vagando eternamente pelo vácuo frio de uma galáxia envelhecida. Mas antes que a termodinâmica determine esse destino melancólico, a existência atual de Saturno fornece à humanidade a mais profunda das perspectivas filosóficas. Em 19 de julho de 2013, a sonda Cassini executou uma manobra observacional histórica, mergulhando na longa sombra projetada por Saturno para ocultar o intenso brilho do Sol. Ao voltar os seus potentes sensores ópticos de volta para o sistema solar interior, a sonda capturou um mosaico estonteante do planeta retroiluminado. Mas, aninhado profundamente no escuro vazio entre o anel E e o anel G de Saturno, a mais de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros de distância, as câmeras capturaram um pixel solitário de cor azul pálida. Este evento, imortalizado como o dia em que a Terra sorriu, foi uma homenagem à fotografia original do pálido ponto azul requisitada pelo cosmólogo Carl Sagan décadas antes, a bordo da Voyager 1. Ao contemplarmos a Terra a partir da vastidão do espaço de Saturno, somos confrontados com a mais crua realidade do princípio copernicano. Nós não ocupamos um lugar privilegiado ou central no universo. Toda a história da nossa espécie, todas as civilizações, guerras, descobertas e a totalidade da biosfera terrestre existem suspensas numa ínfima e frágil partícula de poeira banhada num raio de sol, flutuando num abismo inimaginavelmente imenso. Saturno, com a sua majestade, a sua extrema violência climática e a beleza delicada da sua dinâmica orbital, serviu como um farol para nossa curiosidade. Ele provou-nos que a física, a química e a matemática que aprendemos no conforto dos nossos laboratórios terrestres operam de forma impecável e harmoniosa nos rincões mais remotos, exóticos e hostis do espaço profundo. Através do estudo deste Senhor dos Anéis, a humanidade expandiu a sua consciência muito além das fronteiras do nosso pequeno mundo azul.